Vamos à Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso 16. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados invocando o nome dele. Essas palavras foram ditas por um homem chamado Ananias, um fiel servo de Deus que vivia na cidade de Damasco, na Síria, ao apóstolo Paulo. Quando, na verdade, Paulo ainda estava começando a sua caminhada como um cristão. Ananias disse essas palavras ao jovem Paulo, também conhecido como Saulo. E agora, o que você está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele aqui em relação a Jesus. Na verdade, no contexto aqui, Paulo está fazendo sua defesa diante das acusações que estava recebendo dos judeus. E se você verificar todo o capítulo 22, Paulo está contando a história da sua conversão. E ele diz que antes de se tornar um cristão, ele odiava os cristãos. E ele, em determinado dia, quando estava indo à cidade de Damasco com a intenção de prender cristãos, ele teve seu encontro magnífico com Jesus. Você deve conhecer a história, está no livro de Atos, capítulo 9. E então ele diz que uma luz do céu brilhou em seu caminho, ele caiu por terra e ele ouviu uma voz dizendo assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E então ele caído disse: Senhor, quem é você? Quem está falando comigo? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas, disse Jesus, levante-se, entre na cidade e você será orientado quanto ao que deverá fazer. E ele foi levado à cidade, cego, porque diante da luz perdeu a visão, e durante 3 dias, enquanto estava em Damasco, jejuando e orando, pedindo a misericórdia de Deus, um homem, Ananias, foi enviado até Saulo por Deus, e Ananias chegou, explicou a Saulo que Deus lhe havia enviado ali para que ele recebesse o Espírito Santo, para que ele tivesse sua visão recuperada, para que ele soubesse que o chamado que Jesus lhe fez foi para ser um pregador do Evangelho. E então é nesse contexto que Ananias diz assim para Paulo ou para Saulo: e agora? Por que você se demora? Levante-se, receba o batismo e invoque o nome de Jesus para que os seus pecados sejam perdoados. E de fato, Paulo foi batizado, e você conhece a história, tornou-se o maior missionário cristão de todos os tempos. Aquele que antes perseguia a igreja, tornou-se perseguido, passou a ser perseguido por causa do evangelho que agora ele amava e anunciava. Mas eu quero me deter nisso aqui. E agora, disse Ananias para Paulo ou Saulo: por que você se demora? Levante-se, receba o batismo, o perdão dos seus pecados e invoque o nome de Jesus. Será que eu estou falando agora para alguém que tem tido o privilégio de conhecer o Evangelho, mas ainda não é batizado? Você não é batizada? Talvez você até já tenha sido, mas se desviou do caminho do Senhor. Eu lhe pergunto, meu amigo, minha amiga, olhando nos seus olhos, e agora por que você se demora? Levante-se, receba o batismo, invoque o nome de Jesus e tenha o perdão dos seus pecados e o poder de Deus para ter uma nova vida. Busque a igreja, peça orientação ao pastor, aos irmãos, solicite seu batismo e vamos, em nome de Jesus, viver o Santo Evangelho, porque foi para isso que Deus nos chamou. Vamos orar? Ó Deus, peço-te agora por aqueles que estão orando comigo, Senhor, porém ainda não foram batizados nas águas, como Jesus foi para nos dar o exemplo, ou talvez até já foram, mas se desviaram do caminho. Abraça esses teus filhinhos, Pai, que eles aceitem o santo batismo, que eles renovem a sua aliança com o Senhor, para que juntos nós sigamos até o glorioso dia, quando Cristo virá para buscar a sua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém.